Bom, gente, nesse vídeo iremos falar sobre a seleção e dimensionamento de equipamentos de lavra. A seleção e o dimensionamento de equipamentos de lavra são muito importantes na mineração, pois toda a produção da sua mina depende desses equipamentos, e eles também estão relacionados com grande parte dos custos da mina. A seleção tem como objetivo assegurar que a mina esteja bem assistida, para que se possa fornecer à usina de beneficiamento a melhor qualidade do minério com menor custo por tonelada. Logo, sempre se busca o melhor custo-benefício na hora da aquisição destes equipamentos. Existem alguns critérios que auxiliam na seleção e no dimensionamento desses equipamentos. Tais critérios se referem tanto a características do equipamento quanto a características da mina. Estes devem ser levados em consideração na hora de selecionar e dimensionar o seu equipamento. Bom, na seleção, a gente busca definir o tipo de equipamento exigido. Se você está querendo um equipamento auxiliar, ou de perfuração, de carregamento ou transporte. O tamanho do equipamento. Ele está ligado à produção da sua mina, ao quanto de material você movimenta e ao método de lavra da sua mina, já que minas subterrâneas, por exemplo, elas necessitam de um equipamento mais baixo, porque tem um certo limite ali de altura. Número de equipamentos. O número de equipamentos vai depender da produção também e do tamanho da sua mina, porque quanto maior for a distância da sua frente de lavra para o britador, por exemplo, você vai demorar mais tempo e você vai precisar de mais equipamentos para poder fazer esse ciclo. Especificações do equipamento. Nisso entram a manutenção, custo de reparo, as necessidades que você tem para performance, capacidade, força, peso, a segurança e economia de operação, entre outros. Fabricantes e fornecedores. Aqui você olha a qualidade do material e a habilidade de entrega, tanto do equipamento quanto de peças para reparo. Valor atual. Esse é o método de comparação que auxilia na decisão de qual equipamento comprar. Nele, você passa todo o gasto que você espera ter com o equipamento em toda a sua vida útil para o presente. Passando esse gasto para o presente, você compara e o equipamento com menor custo terá preferência na hora da aquisição. Para o dimensionamento, é necessário conhecimento de alguns conceitos básicos, sendo eles a produção. A produção é o material que você espera movimentar na sua mina. Taxa de produção. Ela é a produção dividido por uma unidade de tempo. Por exemplo, você quer o volume, um determinado metro cúbico por hora, por dia, por mês. Aí você tem a taxa de produção naquele mês. Produtividade. É a produção real, o que realmente acontece, por unidade de tempo. A produtividade, ela leva em consideração todas as eficiências e os fatores de gestão. Eficiência de operação. Quanto maior for sua eficiência, maior vai ser a sua lucratividade. A eficiência ela é calculada pelo tempo de ciclo mínimo dividido pelo tempo de ciclo efetivo vezes 100%, que dá a porcentagem. O tempo de ciclo mínimo ele é o menor tempo em que, teoricamente, um ciclo de tarefas pode ser executado. O efetivo ele é o que realmente acontece. Ele inclui as perdas de tempo que você tem no ciclo. Essas perdas de tempo, elas estão relacionadas a características do material, como, por exemplo, a granulometria ou a umidade. Esperas. As esperas é a ociosidade de equipamentos, ou seja, escavadeiras que não estão sem caminhões para fazer o carregamento, ou filas de caminhões esperando a escavadeira para carregar, ou até mesmo esperando para descarregar o material. Falta de equipamento. A falta de equipamento acontece por quebras inesperadas, que acabam acarretando em uma manutenção ou em um reparo que não estava planejado. Habilidade do operador. A habilidade do operador é que muitas vezes tem novatos na mina, novatos, operadores novatos. Aí eles não possuem total conhecimento do equipamento, não conhecem as malícias, não sabem os limites dos equipamentos e acabam por demorar mais para completar o ciclo do que uma pessoa que já é mais experiente, que já tem mais tempo com aquele equipamento.
Desmonte ruim. Quando a geração de matacos no desmonte, você vai ter que fazer a limpeza daquela frente de lavra. Aí depois você faz o desmonte secundário, para só então depois dar a continuidade das operações e voltar ao seu ciclo normal. Então há muita perda de tempo aí. Agora sobre disponibilidade, que nada mais é que a capacidade de um equipamento estar em condições de executar a sua função. A disponibilidade ela é dividida em disponibilidade física e disponibilidade mecânica. A disponibilidade física mede a relação entre as horas que sobraram após a execução dos serviços de manutenção. Ela é dada pela seguinte forma: disponibilidade física é igual às horas previstas calculadas menos as horas de manutenção dividido pelas horas previstas vezes 100%. A disponibilidade mecânica é entendida como sendo a porcentagem de tempo em que o equipamento ficou disponível sem intervenções mecânicas. Nesse caso, não levamos em consideração as pausas para troca de turno, almoço, lanche e o período de stand-by da máquina. Ela é calculada através da seguinte equação: a disponibilidade mecânica é igual às horas teóricas menos as horas de manutenção preventiva, mais as horas de manutenção corretiva, mais as horas perdidas, o tempo perdido de trabalho, dividido pelas horas teóricas vezes 100%. Agora falando sobre capacidade, que é a quantidade de volume que o equipamento é capaz de carregar e transportar. Existem a capacidade limite, capacidade coroada e a capacidade teórica. A capacidade limite é a máxima quantidade que o equipamento consegue carregar sem que haja transbordo desse material. A capacidade coroada é a capacidade máxima do equipamento cheio e a capacidade teórica é a capacidade em função do peso, no qual é importante o conhecimento da densidade do material. Outro fator importante de se conhecer é o empolamento, que consiste no aumento do material após ser realizado o desmonte. Para o cálculo do empolamento são necessárias duas equações, o fator de empolamento e o empolamento em si. Para calcularmos o fator de empolamento, utilizamos a seguinte função: fator de empolamento é igual ao peso específico do material no corte dividido pelo peso específico do material empolado. Após encontrarmos o fator de empolamento, podemos calcular o empolamento, que é dado pela equação: empolamento é igual ao fator de empolamento menos 1 vezes 100%. Aqui encontraremos a expansão do material em porcentagem. Para calcularmos o volume solto de material, utilizamos a equação: volume solto é o volume de corte do material vezes o peso específico do corte dividido pelo peso específico do material solto, ou fator de empolamento vezes o volume de corte. Devemos conhecer também os conceitos de fator de enchimento, que consiste na quantidade ideal de material presente na caçamba, que é influenciado pelos seguintes fatores: a qualidade do desmonte, a forma de penetração do equipamento, a capacidade da concha e as características do material. O fator de enchimento varia de acordo com o material. Por exemplo, para a rocha, temos um fator de enchimento que vai de 85% a 100%. Para agregados, o material britado ou triturado, o fator de enchimento é de 90% a 100%. Para areia e cascalho, o fator de enchimento é de 95% a 105%. Para a argila, o fator de enchimento vai de 100% até 110% ou mais, dependendo das características de coesão do material. Enfim, o último conceito básico a ser conhecido, temos o tempo de ciclo, que consiste no conjunto de operações realizadas em sequência, no qual se resulta em uma tarefa. Nessa imagem temos o ciclo de perfuração, sendo a primeira etapa a perfuração da frente de lavra, a segunda etapa o carregamento com explosivos, a terceira etapa a exaustão dos gases após ser feito o desmonte, a quarta etapa o carregamento do material,
A quinta etapa, o transporte desse material. A sexta etapa, o descarregamento do material. E por último, o escoramento do teto para que seja realizado novamente o ciclo de perfuração. Falando agora sobre o ciclo de operação de carregamento, temos o tempo de ciclo de enchimento da concha, o tempo de transporte desse material até o local onde está o nosso caminhão, o tempo de carregamento do caminhão e o tempo de retorno do nosso equipamento até a frente com o material desmontado. E para finalizar com o tempo de ciclo, temos aqui o ciclo de operações unitárias de transporte, onde existe o carregamento do nosso caminhão fora de estrada, o tempo necessário de transporte desse material até uma pilha ou um britador primário, o tempo para descarregamento desse material e o tempo de retorno para encerrarmos assim o tempo de ciclo de transporte. Falando agora sobre os critérios de seleção, eles são divididos em critério técnico, onde se leva em consideração a altura / largura da bancada, ângulo do talude e método de lavra. Temos também o critério operacional, onde se vê a versatilidade, manobrabilidade, resistência e velocidade do equipamento. Temos também as características do depósito, onde se avalia a densidade do material e se existe uma rocha encaixante no nosso depósito e também o tamanho do nosso depósito. Analisamos também a produtividade, nesse caso, a produção horária do equipamento, para avaliar se o mesmo atenderá à demanda de produção ou não. Temos também os critérios de manutenção, onde iremos analisar a disponibilidade de peças, existência de um estoque de peças próximas ao nosso empreendimento, tempo de entrega das nossas peças e acessibilidade aos componentes do equipamento. Analisaremos também o impacto ambiental gerado pelo nosso equipamento, no caso, a geração de poeira, ruído e emissões de gases, e por fim as considerações comerciais, tais como custo de investimento, a taxa de retorno, o consumo energético do equipamento e se o equipamento atenderá à vida útil do projeto e se caso não atenda, o seu valor de revenda. Olá, vou explanar um pouco sobre parâmetros de seleção e dimensionamento de equipamentos de perfuratriz. Pois bem, existem alguns parâmetros para selecionar e dimensionar perfuratrizes. Esses parâmetros que foram escolhidos servem tanto para equipamentos de mina superficial e subterrânea, que são velocidade de perfuração dos equipamentos, litologia dos maciços rochosos, tipo de rocha a perfurar, condições estruturais dos maciços rochosos. O primeiro parâmetro, que é a velocidade de perfuração, segundo Geraldi, a velocidade pode ser expressa como metros por minuto ou metros por hora, sendo que este é o principal parâmetro para a escolha de uma perfuratriz. Para o mesmo tipo de rocha, a velocidade pode variar devido a outros aspectos que influenciam essa velocidade, como classe e potência da perfuratriz a ser utilizada, que são as características propriamente ditas do equipamento, diâmetro de perfuração. Quanto maior for o diâmetro de perfuração, menor será a sua velocidade, Maior ou menor profundidade do furo. Quanto maior for a profundidade do furo, a velocidade do equipamento irá ficando menor, Tecnologias modernas utilizadas em perfuratrizes e ferramentas. Problemas operacionais, que são problemas operacionais estão relacionados com erros que podem acontecer na execução do furo, como inclinação indesejada de furos, perda de hastes ou semelhantes, e entre outros. Perfil dos furos, vertical, inclinado ou horizontal. Dependendo do material que se esteja trabalhando, ou por necessidade de certos tipos de perfis, podem diminuir a sua velocidade. Além disso, outros fatores que podem interferir na velocidade são maior grau de fraturamento do maciço,
presença de faixas ou bolsões de rocha alterada. Este ponto tem que ter uma atenção, pois sem as devidas precauções pode danificar seu equipamento. Por exemplo, irá ser feito um furo de 20 metros. Daí os 10 primeiros metros é um tipo de rocha e os outros 10 metros é outra rocha mais dura. Essa mudança brusca pode danificar o maquinário. Condições topográficas locais, condições mecânicas da perfuratriz, manobras e posicionamento das perfuratrizes. Este tópico está diretamente relacionado com as condições topográficas, pois, se o local de trabalho for uma área muito íngreme, a perfuratriz não terá a eficiência esperada. Portanto, é necessário ter um projeto de acessos sério, uma boa praça de trabalho e entre outros. E por fim, os parâmetros de litologia e condições estruturais dos maciços rochosos. Portanto, para determinar a litologia do local, deverá ser feito estudos para compreender a textura, estrutura, composição mineralógica e granulométrica da área onde você irá trabalhar. Já em relação às condições estruturais dos maciços, Gimeno diz que as principais propriedades físicas das rochas que podem influenciar no mecanismo de penetração e, consequentemente, na escolha do método de perfuração e o seu equipamento são dureza, resistência à compressão, deformabilidade, abrasividade, textura e estrutura. Agora são apresentados os critérios e algumas fórmulas usadas para dimensionar equipamentos de carregamento. As operações de carregamento são realizadas com o objetivo de transportar o material desmontado até os equipamentos de transporte. Tem-se aqui os principais equipamentos de carregamento. Carregadeira, que existe a sobre pneus e a sobre esteira, uma figura ilustrativa de uma carregadeira sobre pneus ao lado, LHD, operando em uma mina subterrânea, a escavadeira hidráulica, escavadeira de cabos ou escavadeira elétrica, a dragline e também o minerador contínuo. Os principais fatores que influenciam na escolha do tipo e modelo do equipamento são produção desejada, natureza do solo, resistência do solo à compactação, condições topográficas, que pode-se pegar como exemplo um local muito íngreme, onde não seria qualquer equipamento que conseguiria operar, as vias de acesso, qualidade da mão de obra, onde entra a qualificação do operador, a disponibilidade financeira para a aquisição do equipamento. A produção desejada está diretamente ligada ao tamanho do equipamento, pois existem equipamentos mais robustos que possuem maior capacidade de carregamento e outros equipamentos menores. Portanto, o tamanho dessa produção determina o tamanho do equipamento. A natureza e a resistência do solo estão relacionados diretamente se ele é arenoso ou argiloso, influenciando diretamente na escolha do equipamento. Agora são apresentadas algumas fórmulas utilizadas no dimensionamento de equipamentos de carregamento. Primeiramente, tem-se o tempo de ciclo, que é o somatório do tempo de todas as operações feitas durante o carregamento. Que operações são essas? Seria o tempo de enchimento da concha, o tempo de transporte, o tempo de descarga no material no equipamento de transporte, o tempo de demora em manobras. E também tem-se o cálculo do número de ciclos por hora, que seria 60 dividido por esse tempo de ciclo. O volume da concha seria a carga máxima admissível na concha, dividido pelo peso específico do material solto. A carga útil da concha é calculada através do produto entre o volume da concha coroada, o fator de enchimento da caçamba e a densidade do material empolado. O número de passes ou passadas seria quantas conchadas se dá para encher a caçamba do caminhão, e é calculado dividindo-se a capacidade do caminhão pela carga útil da concha. Essa capacidade do caminhão seria o produto entre a capacidade máxima do caminhão e o fator de enchimento do caminhão.
O rendimento efetivo mede a eficiência da operação e é calculado da seguinte maneira: o número de ciclos vezes a capacidade da concha vezes o fator de enchimento dividido por 1 mais o empolamento. O resultado dessa conta eu somo o peso específico do material in situ. A produtividade efetiva é calculada através das horas teóricas trabalhadas vezes o rendimento operacional vezes a carga útil da concha dividido pelo tempo de ciclo. O número de equipamentos é calculado através da produção necessária dividida pela produção efetiva. O fator de balanceamento, ele é calculado multiplicando o número de caminhões pelo número de passes da escavadeira para encher esse caminhão e o tempo de ciclo da escavadeira, dividido pelo número de escavadeiras e o tempo de ciclo do caminhão. Se encontra um resultado. Se esse resultado for igual a 1, tem-se uma situação ideal. Se esse fator de balanceamento for maior que 1, há um sobredimensionamento do sistema de transporte. Caso esse fator de balanceamento seja menor que 1, há um sobredimensionamento do sistema de carregamento. Agora, falando um pouco sobre equipamentos de transporte, são utilizados com a finalidade de movimentar o material até a usina, chamada de minério, ou até o depósito estéreo, chamado de estéreo. Os principais equipamentos de transporte são correias transportadoras, subdivididas em convencionais, com curva no plano horizontal, tubulares e com alto grau de inclinação. Trem, skip, utilizado em mina subterrânea, e caminhões fora de estrada, rodoviários articulados de baixo perfil. Os fatores que influenciam a utilização do equipamento são quantidade de equipamento, ou seja, uma maior ou menor quantidade do que a requerida influencia negativamente na utilização do equipamento. A falta de operador, não somente do equipamento de transporte, como de equipamentos auxiliares, também influencia na utilização. Condições climáticas como chuva, poeira e neblina influenciam nesse parâmetro, a inexperiência do operador em operar o equipamento e o desmonte, que é a fragmentação do material. Os fatores que influenciam a eficiência da operação são a característica do material, ou seja, existem vários tipos de materiais, como argilas, barros e areias, por exemplo. As argilas e barros vão possuir maior fator de enchimento se comparado com areias e cascalho. A umidade refere-se à coesão do material, influenciando o fator de enchimento. Esperas no basculamento são as filas durante o ciclo de operação. A baixa capacidade da caçamba, influenciando na perda de eficiência da operação, e defeitos mecânicos, gerando paradas para conserto e reparo. O tempo de ciclo de um caminhão é calculado da seguinte maneira: tempo de ciclo igual demoras operacionais mais tempo de enchimento, tempo de ida e tempo de retorno. As demoras operacionais são tempos gastos em filas, manobras e basculamento. O tempo de enchimento é o tempo de enchimento da caçamba. O tempo de ida é o tempo de deslocamento no percurso carregado e o tempo de retorno é o tempo de deslocamento do caminhão descarregado. A capacidade do caminhão pode ser calculada em metros cúbicos ou em toneladas. Para o cálculo da capacidade efetiva do caminhão em metros cúbicos, utiliza-se da capacidade máxima da caçamba do caminhão em metros cúbicos vezes fator de enchimento. Já para o cálculo da massa transportada em toneladas, que é a massa efetivamente carregada pelo caminhão, utiliza da capacidade máxima da caçamba do caminhão vezes o fator de enchimento da caçamba. O que é interessante salientar sobre isso é que, na fórmula da capacidade efetiva, o valor é considerado mais confiável, porque a massa não varia de acordo com a densidade e o volume varia. A produção de um caminhão pode ser calculada de várias maneiras. Aqui estão expostas duas fórmulas que calculam a produção por hora e por mês. A produção horária de um caminhão é calculada pela massa transportada em toneladas, capacidade efetiva, dividido pelo TC, que é o tempo total de um ciclo completo de caminhão.
Multiplica esse valor por 60 para transformar a unidade em minutos para hora. O rendimento operacional é calculado como a disponibilidade física vezes a utilização dividido por 100%. Já a produção mensal efetiva é calculado como as horas teóricas de um mês de trabalho vezes o rendimento operacional vezes a capacidade real de um caminhão, que é a capacidade efetiva do caminhão em metros cúbicos por ciclo, vezes o fator de enchimento da caçamba do caminhão, vezes o peso específico do material empolado, dividido pelo tempo de ciclo completo de um caminhão em minutos. Multiplica isso por 60 para transformar a unidade de minutos por hora. A quantidade de equipamentos pode ser calculada de duas maneiras. A produção requerida, que é a produção requerida pela usina, dividido pela produção efetiva de um caminhão. Com isso, encontra-se a quantidade de equipamentos. Outra maneira de se calcular a quantidade de equipamentos são N horas dividido por dias trabalhados em um ano, vezes as horas trabalhadas por dia, vezes a disponibilidade física, vezes a utilização. N horas é calculado pela produção anual, meta estabelecida pela usina, dividido pela produção horária de um caminhão. Falando agora sobre equipamentos auxiliares, são utilizados para dar suporte às operações de carregamento, transporte e perfuração. Os principais equipamentos utilizados para essa finalidade são tratores de esteira, chamados de bulldozer, retroescavadeiras, para fazer as operações auxiliares nas frentes de lavra, caminhões comboio, para lubrificação e abastecimento de caminhões e equipamentos de grande porte, caminhão-pipa, para umedecer as vias de acesso, motoniveladora, para manter rente às vias de acesso, a scaler, para abatimento de chocos e quebra de matacos, e a plataforma elevatória, para auxiliar na estabilização de taludes e na perfuração de rochas. Outro equipamento também utilizado é o on-full-loader, que faz o carregamento dos furos com explosivo. Bom, pessoal, espero que esse vídeo tenha auxiliado vocês no dimensionamento de equipamentos de lavra. Já vai se inscrevendo no canal para futuros vídeos. Ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela atenção.